Um Estado cristão. Com certeza os primeiros apóstolos admitiriam essa possibilidade, mas pela fé, por um milagre. Pensar que um pensamento, que uma prática, que um estilo de vida que começou dentro do judaísmo e ganhou autonomia a ponto de tornar o judaísmo mero coadjuvante, a ponto de sofrer com as perseguições e entrar, minar um império, a ponto desse império não apenas deixar de perseguir os cristãos, mas o império se autodeclarar cristão. Do ponto de vista político, podemos questionar a conversão de Constantino. Porque, numa conjuntura histórica, Roma tinha um relacionamento com os cristãos irreversível. Ou que fosse para ser totalmente engolido, destruído pelo cristianismo, ou, numa segunda opção, se associar ao cristianismo, juntar forças e por mais algum tempo aquela estrutura romana sobreviver. Se foi de fato político, não cabe a nós dizer, julgar, mas a especulação é cabível. Isso é totalmente perceptível a partir do momento que Constantino promove o Edito de Milão, onde promove a neutralidade do Estado em relação às práticas religiosas, mas em 325 ele convoca um concílio. Podemos chamar esse aí o segundo concílio, né? O primeiro concílio ocorreu lá em Jerusalém, exatamente sobre a questão dos gentios. Ocorreu lá em Jerusalém, onde houve até um embate entre o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. Pedro não havia entendido ainda aquilo que ele entendeu na sua visão, lá do capítulo 12 de Atos. Mas estamos aí, já caminhando para o quinto século, e a igreja está numa posição totalmente diferente. Esse concílio de Nicéia de 325, ele ocorre para tratar, entre outras questões, sobre a divindade de Jesus. Nós, nas aulas anteriores, citamos, é claro, superficialmente, algumas ideias heréticas, e a maioria, ou praticamente todas elas, estavam relacionadas à divindade de Cristo. Alguns admitiam parcialmente, outros não admitiam de jeito nenhum, mas fato é que esse concílio vem sacramentar as questões em relação à divindade de Cristo. Lembrando que quando falamos sobre igreja e Estado, não estamos falando da união, porque o Edito de Milão vai determinar a neutralidade do Estado em relação à religião. É somente no Edito de Tessalônica, isso em 27 de fevereiro de 380, Constantino não é mais uma personagem de destaque, o imperador, no caso aqui, é Teodósio I. Então, nesse Edito de Tessalônica, em 380, o cristianismo se torna a religião exclusiva do Estado. E a partir deste momento, nós temos aí uma reviravolta. É claro que o que Teodósio I faz é só sacramentar, é só institucionalizar o que Constantino já havia iniciado. A partir do momento em que não há uma perseguição, a partir do momento em que o Estado se mostra ali indiferente, se mostra à parte, a perseguição aos cristãos não existe mais. Mas
esse Edito de Tessalônica vai promover uma mudança radical, porque aquele cristianismo que as pessoas não entendiam direito, onde para muitos eram canibais que comiam o corpo e o sangue de Cristo nas catatumbas de Roma, agora é a religião oficial do Estado. Mudanças muito grandes. E aí podemos pensar aí aquela questão do Estado ser indiferente, do Estado ser neutro, já não existe mais. Se o Estado adota o cristianismo como religião oficial, não existe neutralidade do Estado, muito pelo contrário, interferência direta. Isso vai mudar os rumos da história do cristianismo. Pensando em concílios, não é fruto, não é objeto da nossa disciplina estudar profundamente os concílios, apenas citá-los como referência, como eventos importantes da história do cristianismo. Após o concílio de Nicéia, em 325, em 381, isso urgência por conta do Edito de Tessalônica, uma vez que agora o cristianismo é religião oficial do Estado, é preciso um concílio que vá traçar as bases dessa nova realidade. Então, é convocado o concílio de Constantinopla em 381, um ano após o Estado se declarar cristão, e dentre as questões que vão surgir aí é a condenação do apolinarianismo, que é uma corrente herética, e uma questão importante, nós estamos falando aí 381, mas que quase 1000 anos depois vai ter uma questão muito interessante. Nesse concílio de Constantinopla houveram 3 concílios, este foi o primeiro. Vai tratar a questão do filioque. Filioque aí é a questão do filho, tem a ver com a divindade, a questão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isso vai reverberar lá na frente, nós estamos falando aí por volta do ano 1054, quando vai haver o cisma da igreja. A Igreja Católica do Ocidente e a Igreja Católica do Oriente, exatamente por essa questão do filioque, que no próximo semestre, nas próximas aulas, nós vamos estudar um pouco mais a fundo essa questão do filioque, que vai promover a divisão, o cisma da Igreja do Ocidente com a Igreja do Oriente. Depois tem o Concílio de Éfeso, em 431, para resolver a questão nestoriana. Lembram que eu citei Nestoriano como um dos hereges? Então, o Concílio de Éfeso é para resolver essa questão. O Concílio de Calcedônia, em 451, para tratar de um assunto que naquela época era efervescente, a união hipostática, ou seja, as duas naturezas de Cristo. Haviam heresias sobre essa questão. O segundo concílio de Constantinopla, em 553, o terceiro concílio de Constantinopla, que vai ocorrer no ano 681, e o segundo concílio de Nicéia, no ano 787. Finalizando aqui essa época da Idade Antiga, nós temos aí a queda do Império Romano. Existem várias questões que levaram à queda do Império Romano. As invasões bárbaras, os problemas econômicos, os escravos que por conta de uma certa autonomia que o sistema permitia, eles acabaram se revoltando. Nós temos o exemplo do Espartacus, um escravo que promove uma rebelião sem precedentes e que mina a estrutura hierárquica do Império Romano. Nós temos a ascensão do Império Oriental. Em 395, Teodósio divide o Império por questão de problemas no Império. Então, ficam duas capitais, uma em Roma e outra em Constantinopla. E a parte oriental começa a se destacar, porque começa a se distanciar da parte ocidental. E então isso vai acabar enfraquecendo o Império do Ocidente. A expansão militar acaba não comportando
Houve na época do auge romano, haviam quase 150 mil soldados. E os soldados tinham um status dentro da pirâmide social romana. E os gastos excessivos com os militares acabaram trazendo problemas econômicos. Além da corrupção, que trouxe estabilidade política, isso vai minar aí as estruturas romanas. Mas eu destaco a principal causa da queda do Império Romano, o cristianismo. Porque o cristianismo trazia valores que eram totalmente diferentes dos valores sociais romanos. Lembram que os imperadores estabeleciam o culto para manter as tradições romanas? Uma vez que o cristianismo entrou no império, a ponto do império adotá-lo como religião exclusiva, os valores que mantinham essa hierarquia, essa sociedade romana, eles se perderam. Então, a escravidão não fazia sentido. O extermínio de pessoas em conquistas bélicas não fazia mais sentido. O paganismo não fazia mais sentido. A questão do rigor da lei não fazia mais sentido. Então, o Império Romano não tinha mais estrutura para existir. Então eu coloco aqui, dentre esses problemas, o cristianismo como principal. Se houve invasões, é porque aqueles que antes aceitavam passivamente o domínio romano não aceitavam mais. Se houve problemas econômicos, é porque as campanhas bélicas não traziam mais o lucro, porque diminuíram. Os escravos não aceitavam mais passivamente a sua escravidão. O Império do Oriente, se aproximando mais da cultura oriental, não dava mais respaldo para o Império do Ocidente. Então a expansão não acontecia mais. E aí vem a corrupção, porque os poucos que queriam manter o status romano tinham que se corromper. Então o cristianismo promoveu essa varredura dentro do Império Romano que o levou à ruína. E aí o cristianismo triunfa, mas em partes. A partir das próximas aulas, no nosso próximo semestre, nós vamos ver essa questão negativa do cristianismo se tornar religião oficial do Estado. Para finalizar, a atividade para esta aula é um trabalho de pesquisa sobre a vida do imperador Constantino. Ao investigarem a partir dos livros que vocês têm à disposição na nossa bibliografia, vocês podem consultar os livros de história, assim que for necessário e vocês manifestarem interesse, eu, professor de História, o coordenador do curso, pode estar enviando para vocês material específico sobre a vida de Constantino, para que vocês consigam entender que essa mudança no cristianismo de se tornar uma religião oficial, o que aconteceu na vida de Constantino, que ele sendo um governo que sucedeu o governo que estabeleceu a maior perseguição aos cristãos, como que ele muda assim drasticamente? Então, pesquisando sobre a vida do Constantino, vamos entender melhor por que ele promoveu essas mudanças. Nós finalizamos aqui esse primeiro semestre. Em relação às aulas, vocês alunos têm muito que estudar. E que Deus possa iluminá-los nesta caminhada e que vocês possam ser bem-sucedidos nos estudos de história do cristianismo. Um abraço e muito obrigado.